Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Agora mesmo na minha frente, apareceu uma porta que pode mudar minha vida. Uma porta de cor arco-íris. O protagonista está coberto de hematomas e sangue enquanto ergue sua mão e urra de dor. Ele segura a maçaneta dourada da porta. Algumas pessoas, claramente seus agressores, querem obter a porta para eles. O de cabelo azul e blusa preta diz que devem impedi-lo de entrar na porta, enquanto o de boné e blusa azul canaliza uma bola de fogo, tomando a decisão de ceifar a vida do protagonista. De acordo com o protagonista, essa é a segunda vez que a porta aparece para ele. Enquanto o protagonista tenta abrir a porta, a bola de fogo que estava sendo canalizada anteriormente é lançada e o atinge, resultando na perca de suas pernas. E ainda segurando a maçaneta da porta, ele urra e agoniza de dor penetrante. E em pensamento ele afirma que não irá repetir o mesmo erro novamente. Ainda com dor ele mostra uma expressão decidida e cerra os dentes. Enquanto abre a porta, pensa que desta vez a porta será dele. Se arrastando para dentro da porta, os seus agressores gritam e exclamam: "Seu desgraçado! Seu inseto!" E ainda seguindo em frente com dificuldade ele pensa: mesmo que eu morra não irei desistir por ninguém. Está decidido a pegar tudo aquilo que lhe pertence. Somos levados ao passado do protagonista. Ele se encontra juntamente com uma outra pessoa. O protagonista está sentado no chão, enquanto um garoto loiro está sentado no sofá. Eles assistem a uma entrevista na televisão cuja menciona o primeiro jogador ouro do Japão. Esse personagem é o jogador Hirasaka Renji, o primeiro jogador de ouro. Esse outro personagem é Ariake Subaru, 15 anos. O protagonista ficou muito entusiasmado com o jogador de ouro que apareceu na entrevista, enquanto fala para o outro garoto. Esse é o Ariake Taiga, 13 anos. Irritado e com uma expressão indiferente diz que o protagonista fala alto e pede para calar a boca. Subaru, o protagonista, diz que são irmãos e pergunta o que tem de errado pois são irmãos. Taiga protesta e diz que não possuem o mesmo sangue e pede para que não haja como um irmão mais velho. A entrevista continua, enquanto menciona uma liberação de um portão para outro mundo. A liberação, que é como chamam as quebras de masmorra, ocorreu em uma mansão desocupada e o motivo foi por conta ter esgotado o tempo existente nos portões e por não ter sido descoberta rapidamente. Também ficamos sabendo que as masmorras aparecem em forma de porta, e são chamados de portão, e o tempo de liberação desses portões é exibido na porta como se fosse uma fechadura. Assim que a contagem regressiva chega a zero, o portão se abre, liberando uma cruel criatura de outro mundo. A entrevista explica também que a única forma de impedir a liberação são os jogadores selecionados pelas portas entrarem no portão e derrotar as criaturas antes que o tempo acabe. Na entrevista é informado que Hirasaka foi o responsável por derrotar as criaturas do submundo liberadas, com um único golpe. Vou dar uma resumida porque a entrevista é longa. Eles continuam falando e mencionam que houveram muitos sacrifícios e pedem para reportar sempre que um portão aparecer, e o Hirasaka diz que os jogadores devem proteger as pessoas comuns. Voltando à sala, Subaru fica muito entusiasmado com a entrevista e diz que jogadores são legais. Então é dito que há 5 anos atrás, apareceram ao redor do mundo portões que levavam para outro mundo. O desespero tomou conta da humanidade, quando monstros começaram a sair desses portões, e na tentativa de impedir esses monstros, a humanidade percebeu que não seria capaz de lidar com esses monstros, pois eram imunes a todas as armas e armamentos da humanidade. Esses monstros eram chamados de criaturas do submundo, de aparência tosca e assustadora. Enquanto eles causavam estragos, ao mesmo tempo, uma luz de esperança surgia. Outros tipos de portas com diversas cores surgiram e se tornaram um farol para a humanidade. Chamadas de portas das provações, essas portas ofereciam uma oportunidade aos humanos. Esses eram os escolhidos, aqueles que conseguissem passar pelos testes disponíveis dentro dessas portas, se tornavam jogadores. Essas portas com o tempo foram categorizadas, seus ranks eram cobre,
prata e ouro, do mais fraco para o mais forte. Sendo o mais forte, a porta de ouro, que gerava jogadores com poderes de luta extraordinários. Eles conseguiram status, honra e recompensas, e recebiam a admiração da humanidade. Ainda na entrevista, é perguntado como os jogadores são selecionados. Hirasaka diz que dentro da porta o que te faz mais forte é o brilho da alma. Taiga sorri do comentário, e diz que não tem nada a ver com o protagonista. E olhando para o lado ele se surpreende. Há uma luz brilhante que envolve o protagonista. Uma porta dourada surgiu para Subaru. Com um brilho em seus olhos, ele pensa que é uma porta das provações e se pergunta se ele entrar poderá se tornar um jogador. Ele de joelhos, ergue sua mão para a porta na tentativa de abri-la. Nesse momento, ele é arremessado para o lado pelo Taiga, que lhe dá um empurrão. Subaru levanta e observa que Taiga está abrindo a porta. Taiga, com uma expressão tosca e um sorriso sinistro, pede desculpas ao Subaru e diz que pegará a porta para si. Subaru, estendendo a mão, pede para ele esperar. Porém, seus esforços não foram suficientes. Somos levados a um prédio em 3 anos no futuro. Dentro do prédio nos deparamos com uma pessoa magra, poderia até dizer cadavérica, pendurada em uma espécie de teia de aranha. Esse é o protagonista, que atualmente tem 18 anos. Uma pedra é lançada e atinge Subaru, que rende os dentes urra de dor. Dentre as pessoas que estão participando do apedrejamento, o de cabelos azuis e blusa preta, menciona que atingir as pernas do protagonista garante-lhes um ponto. Esse personagem de cabelos azuis vai se chamar de Jorge, por enquanto, pois ainda não foi apresentado. Perguntando quantos pontos valem um acerto em sua cabeça, é dito que vale 10 pontos. O protagonista, claramente assustado e com olhos chorosos, é encorajado pelo sarcasmo do agressor a desviar de mais uma pedra enquanto um outro sorri e segura a sua barriga. Jorge se prepara para lançar a pedra. Nesse momento, uma voz penetrante e intimidante é ouvida. Subaru, você está sendo intimidado de novo? Os agressores tremem de medo quando ouvem essa voz intimidante. E quem apareceu foi Taiga, acompanhado de uma garota. Enquanto Taiga observa Subaru com um olhar afiado, Subaru pensa que naquele dia, 3 anos atrás, Taiga sobreviveu à porta dourada que havia roubado dele, se tornando o jogador de ouro mais novo do Japão. Taiga, bravo e irritado, diz: inseto de merda. E enquanto todos observam, Taiga continua: que maneira patética de ser intimidado por 3 jogadores de classificação de cobre. Ser seu irmão me dá vontade de vomitar. É um grande alívio não sermos parentes de sangue. Se aproximando dos demais, ele pede a pedra, agarra, canaliza a energia na pedra e ativa sua skill Golden Arm, transformando seu braço em uma espécie de armadura dourada. Todos ficam eufóricos e assustados com tamanho poder. O protagonista, chorando apenas, observa enquanto cerra os dentes. Taiga se posiciona e lança a pedra energizada. Em uma velocidade aterradora, a pedra passa pelo protagonista. A pedra zunia em seus ouvidos enquanto desaparece no céu. De boca aberta e aterrorizado, o personagem de cabelos vermelhos diz que até as nuvens desapareceram e Jorge diz que um rank ouro é coisa de louco. Nesse tempo, o protagonista, de tamanho susto, faz xixi nas calças, pelo medo de ter sua vida ceifada. E mesmo naquela situação degradante, Subaru suspira por ainda estar vivo. Taiga observa o chama de nojento, sorri e sai, enquanto diz que os outros podem fazer o que quiserem com o protagonista, incluído ceifarem sua vida. Os 3 personagens que estavam realizando as agressões soam frio, e em seguida ele sorri, enquanto observam o protagonista se desfazer em lágrimas de frustração e desespero. Algum tempo depois, o protagonista está jogado no chão. Suas roupas foram retiradas e jogadas no chão próximo a ele, enquanto os transeuntes passam e tiram fotos. Sua dignidade e orgulho neste momento já não existem mais. Aparentemente as fotos não são o suficientes. Eles o comparam com seu irmão Taiga e dizem que se fossem eles com certeza não estariam mais nesse mundo. Em um corte de cena, somos levados a outro local, na casa de Taiga. É possível ver as luzes acesas e uma televisão que noticia sobre os portões de outro mundo. É mostrado Taiga que conseguiu fechar 4 portões do outro mundo. Abrindo um champanhe,
O pai do Taiga diz ter orgulho dele, enquanto desfrutam de uma refeição farta. A mãe de Taiga levanta uma taça servida com champanhe e diz que está orgulhosa e grata por seu apoio, e menciona estar feliz por ter dado a luz a ele. Logo em seguida, ela muda de tom e suas próximas palavras são relacionadas ao Subaru. Ela o menospreza e o chama de inútil. O pai suspira e completa dizendo que o protagonista é um fracasso. Do lado de fora da mansão é possível notar um cômodo separado. É nesse cômodo que o protagonista mora. Nesse momento ele está estudando nesse cômodo pequeno e apertado. Taiga, depois da refeição, opta por tomar um pouco de água, porém não tem mais. Ele se irrita e pega dinheiro para comprar mais água. Alguns tempo depois o protagonista escuta gritos. Taiga o chama de inseto e chama o protagonista para fora. Falando pela janela, Taiga pede que vá comprar água e acentua a compra da marca que ele gosta. Subaru menciona que ainda está estudando. Taiga o diminui e diz ser inútil. E olhando para Subaru com olhos amarelos brilhantes e com uma expressão assustadoramente séria, ele humilha o protagonista dizendo que ele sempre será seu animalzinho de estimação vivendo em uma gaiola de insetos. Taiga amassa e joga o dinheiro para o Subaru, enquanto fala que ele jamais vai escapar. Algum tempo depois, Subaru, já com a compra efetuada, caminha pela rua escura, enquanto se pergunta o que ele quis dizer com para sempre. Enquanto pensa no olhar frio e penetrante do Taiga, o protagonista ainda caminha com as compras. Ele ainda lembra das palavras de Taiga e pondera se realmente é para o resto da vida. Cogitando essa possibilidade, ele fica assustado e de olhos arregalados. Imagina ele deitado no chão daquela gaiola de insetos, sofrendo insolação no verão e frio congelante durante o inverno. Subaru também pensa em seus pais, que o abusam e o chamam de imprestável. E por fim ele se imagina sendo chamado de inseto em sua velhice. E em uma cena desesperadora ele está ajoelhado em frente ao Taiga enquanto ele entrega dinheiro para comprar água. Retornando de seus devaneios muito mais assustado, agora ele exclama: "Eu não quero isso!" Entrando em desespero e com as mãos na cabeça, Subaru se pergunta por que tem que ser assim. E pensando no passado quando a Porta Dourada apareceu, ele diz: "Se eu pudesse começar minha vida tudo de novo, eu não teria dado aquela Porta Dourada para ninguém." Totalmente exasperado, Subaru agora rende os dentes e fala: "Eu sei, para viver assim é melhor não existir." De joelhos e sem se dar conta, Subaru é rendido pelos três personagens de antes, que exalam uma aura aterrorizante. Dois deles portam armas brancas. Em um ato de rebeldia, um deles fala: "Boa noite, pequeno inseto." Enquanto o protagonista olha para eles, o personagem de boné menciona: "Que coincidência, parece que você está sem sorte. Estamos tão cansados depois de voltar para casa depois de destruir um portão." E mostrando o rosto ensanguentado, o outro personagem menciona: "Basta olhar para a sapataria. Ele provavelmente ficará com cicatrizes por causa dos monstros." E complementa que ser um rank cobre e difícil. Apontando a espada para o rosto do protagonista, Savatari diz que ele será o aliviador de estresse e que ele deve sair com eles. O protagonista levanta e começa a correr, na tentativa de escapar dos agressores. Savatari, sentindo dor por conta dos ferimentos, se curva e diz que está irritado. O seu amigo com blusa de cor laranja pergunta se ele quer ir ao hospital. Savatari, com um sorriso macabro e olhos amedrontadores, mostra uma expressão distorcida e expressa o desejo de caçar, torturar e finalizar o protagonista. Afinal, seu irmão Taiga já lhes deu permissão. Subaru continua correndo em desespero, tentando se afastar o máximo possível daqueles que ameaçam sua existência. Porém, em poucos instantes eles já estão lado a lado com ele, zombando e o insultando. Savatari, com sua espada, realiza um golpe cortante que atinge em cheio o protagonista, causando gemidos de dor. Enquanto observa as caras distorcidas de seus agressores, Subaru se pergunta se eles querem realmente ceifar sua vida. Enquanto grita e segura o local ferido, ele pensa que não pode deixar acontecer. Apesar de ter tido pensamentos em relação à sua morte momentos atrás, ele quer se agarrar à sua vida desesperadamente. Enquanto chora, ele pensa o quão lamentável e miserável ele é.
Ainda sendo perseguido, eles se deparam com um beco. Savatari se posiciona ao lado do protagonista e o chuta para o beco, achando ser um bom lugar para realizar seus atos. O protagonista no chão e sentindo dor, ele se vê ainda mais assustado, enquanto o personagem vestindo uma blusa de cor laranja, se agacha em sua frente com olhos brilhantes. Ele o soca com toda a força de seus punhos. Erguendo o braço na tentativa de se proteger, ele é atingido por chutes consecutivos enquanto tenta se proteger. Savatari interrompe o espancamento, vê o protagonista totalmente surrado no chão e diz que já está na hora de ceifar sua vida. Ativando sua skill, Red Rose acende uma bola de fogo em suas mãos, enquanto o protagonista, na tentativa de obter ajuda, sussurra por socorro. Com uma expressão assustadora, Savatari direciona seu ataque enquanto grita que é uma exterminação de pragas. Porém, antes do lançamento da bola de fogo, fragmentos luminosos surgem do nada, os interrompendo. Os fragmentos luminosos aumentam e chegam ao lado do personagem de vestes laranja, que está totalmente confuso. Esses fragmentos luminosos se mostram ser uma porta de testes de rank bronze. Porém, ela se materializa dentro do personagem de vestes laranjas, resultando em finalização imediata desse personagem. Tanto o Subaru quanto o Savatari ficam surpresos com o ocorrido, enquanto o personagem de vestes laranja é dividido. Totalmente estáticos e com clara expressão de incredulidade, eles se perguntam o que significa a aparição dessa porta. Observando a porta, agora limpa, se perguntam por que ele apareceu naquele momento. Observando, o protagonista menciona que é uma porta de cobre. Logo em seguida, a porta racha e libera a cor de cobre, revelando a porta de cor prata, que também se quebra e dá lugar à de ouro. Ainda no chão, o protagonista observa que a porta, que começa a vibrar e a ressoar, racha novamente e cede lugar para uma porta de cor arco-íris. Sem entender, o protagonista demonstra confusão e se pergunta por que arco-íris. Savatari, que também observava a evolução das portas, também indaga sobre a cor e se pergunta se seu rank é maior que a porta de ouro. O personagem de cabelos azuis diz que devem entrar. Em seguida, observam que do lado deles não tem maçaneta, pois afinal a porta apareceu para o Subaru. E eles só podem observar enquanto o protagonista recebe aquilo que lhe é devido. Enquanto abre a porta, Subaru pensa: se eu pudesse começar minha vida tudo de novo. Desta vez. Enquanto isso, seus agressores entram em desespero ao verem que o protagonista está abrindo a porta. Savatari canaliza novamente sua bola de fogo e diz que devem finalizá-lo ali mesmo. Mas a única coisa que o protagonista pensa é que a porta apareceu pela segunda vez. Naquele momento, lembranças antigas retornam e diz que não pode repetir o mesmo erro novamente. Uma explosão ocorre devido à habilidade do Savatari. Como não foi lançada corretamente, a bola explosiva acerta a parte inferior do corpo de Subaru, lhe causando uma dor excruciante. Devido a isso, seus membros foram decepados. Memórias dolorosas aparecem em sua mente: descaso, humilhação, depreciação e insulto. Tudo em uma turbilhão passou-se em sua mente. Apesar disso, nesse ínterim, ele demonstra uma expressão de confiança e determinação, pois, desta vez, a porta será dele. Apesar de todos os esforços e tentativas de impedir o protagonista, os dois personagens restantes não conseguem aceitar a derrota e lançam insultos ao protagonista. Desgraçado! Esse inseto de merda! Se rastejando, finalmente Subaru consegue entrar na porta enquanto deixa para trás restos vermelhos e seus agressores. E pensa que mesmo que morra não dará a porta a ninguém. Nisso a porta se fecha atrás do protagonista. E outras lembranças o assombram enquanto fala: força, status, honra e dinheiro. Tudo que eu deveria conseguir. Enquanto fecha os olhos, o protagonista afirma que irá ter de volta tudo que lhe pertence. Nesse exato momento, uma tela azul aparece logo acima de sua cabeça. O sistema faz uma saudação e informa: seja bem-vindo, Ariake Subaru. Subaru, agora inconsciente, se mostra alheio à criatura que se aproxima. A criatura de pele arroxeada se posiciona próximo ao protagonista enquanto suas roupas sujas e esfarrapadas oscilam em cor arco-íris, como quem houve um erro de sistema. Uma nova mensagem é mostrada pelo sistema: a prova do arco-íris vai começar agora. A criatura está coberta de pixels falhos em tonalidade arco-íris, e mostra um sorriso amarelo e aterrorizante.
À medida que sorri, a criatura tenta falar, porém as palavras são quase que incompreensíveis. Ela coloca a mão na cabeça do protagonista, enquanto a obra diz que, naquele dia a história de Subaru, o salvador do sangue divino começou. A criatura ajoelhada, e com a mão na cabeça de Subaru, reflete uma imagem de alguém que se preocupa e zela por sua vida. Colocando seu dedo indicador na cabeça do protagonista, ele o perfura, aterrando o dedo em seu crânio. Raios começam a percorrer o corpo do protagonista juntamente com os pixels coloridos. Com isso o sistema notifica. O sistema está atualizando. E outras telas aparecem, reparando o corpo danificado. A miopia foi removida. Com isso é possível notar que o corpo do protagonista começa a ser restaurado. E uma contagem regressiva é mostrada. 7 segundos até que as pernas sejam restauradas. Em seguida o coração e os pulmões são revividos. E assim o protagonista desperta de sua morte. E como prova de sua vida ele grita. Porém fica abismado com olhos arregalados, ao se deparar com a criatura grotesca. Subaru se arrasta para trás, enquanto a criatura caminha em direção oposta. O espaço da porta arco-íris aparenta ser infinito. E olhando ao redor, o protagonista nota um trono vermelho e nada além disso. Em um relance ele lembra que passou pela porta, e se pergunta que seria a criatura. Então somos levados àquela entrevista de quando o protagonista tinha 15 anos, onde a apresentadora pergunta o que acontece dentro da porta. Hirasaka diz que para ele uma castelo de ouro surgiu. Porém aquilo que aparece dentro da porta é provavelmente a morada do dono da porta. Atrás das portas existe uma regra. Os escolhidos, antes de se tornarem jogadores, devem ser reconhecidos pelos donos, superando seu julgamento. Ajoelhado diante do trono, o protagonista pensa que não existe uma construção, mas a criatura em sua frente é definitivamente o dono da porta arco-íris. Nesse momento o protagonista se pergunta se o julgamento já aconteceu e qual foi. Pensando na entrevista novamente, ele lembra que Hirasaka disse que para ele, um cavaleiro de ouro apareceu, e que depois de uma batalha de espadas foi reconhecido, e recebeu uma parte do poder do dono obtendo a sua espada. Pensando nisso, o protagonista pondera se o objetivo do julgamento é bater no dono, e se pergunta se deve ir contra o monstro à sua frente. O dono da porta suspira, assustando Subaru, e fala: "Ei, pirralho." Agora ainda mais assustado ele se pergunta se o dono falou, e continuando o dono da porta diz: "Quanto tempo você vai ficar assim? Seu corpo já deveria ter curado perfeitamente. Seu cérebro está quebrado?" O protagonista, aparentemente nervoso, diz estar tudo bem e se pergunta incrédulo se estão tendo uma conversa. O dono da porta ergue a mão e o chama: "Então se apresse e venha para mim." Confuso, o protagonista apenas observa, enquanto o dono continua dizendo: "Esse é o julgamento, certo? Se apresse. Se você pode me acertar com um ataque eu vou te dar poder." Ainda assustado, Subaru, em meio a gritos, fala: "Espere, por favor, espere um segundo. Você... Quem é você?" Balançando as mãos em uma tentativa de obter explicação, ele menciona que existem 3 tipos de portas, a de ouro, prata e cobre, mas nunca ouviu falar de uma porta arco-íris. Com um grunhido, em demonstração de raiva, o dono da porta exclama: "Quem diabos se importa com isso?" Levantando a mão e emanando sua aura em arco-íris, ele estala os dedos, lançando um poder altamente destrutivo em direção ao protagonista. Subaru se abaixa, com as mãos na cabeça enquanto a energia passa por cima de sua cabeça. O ataque foi tão forte que aparentou cortar a dimensão onde estavam em duas, e assim explodindo logo atrás da porta. Ainda assustado e ajoelhado, Subaru só pode olhar a fissura criada pelo golpe, e pensa que é impossível acertar aquele cara. Já impaciente, o dono da porta parte apressadamente o dedo contra o apoio do trono. Altamente irritado, o dono da porta grita: "Não seja preguiçoso e apenas se apresse. Eu quero terminar isso rapidamente e ir dormir." O som de suas palavras a atingiram fortemente o protagonista, fazendo render os dentes e fechar os olhos. Tremendo, Subaru demonstra não estar preparado e diz que suas pernas não o deixam levantar pois tremem de medo.
O dono da porta não entende e grita em confusão, com a mão no rosto, que demonstra incredulidade sobre as palavras e ações do protagonista, e então se pergunta: merda, isso é sério? Por que esse cara foi escolhido? Não pode ser ajudado. O dono da porta balança a mão em uma repetição de cima para baixo. Uma espada em tom de vermelho carmesim surge em frente ao protagonista. Assustado, Subaru recua para trás. E levantando a cabeça, ele vê várias armas pairando logo acima de sua cabeça. Como reflexo, Subaru grita e coloca as mãos em posição defensiva. Enquanto observa, o dono da porta rende os dentes de descontentamento. As espadas caem e se fincam no chão. Vemos que o protagonista conseguiu sair ileso da chuva de lâminas vermelhas. Erguendo a mão e apontando, o dono da porta diz que caso o protagonista esteja com medo de lutar contra ele, Subaru deve usar uma das espadas. E se isso ainda não funcionar, ele deve encontrar outra porta, vire as costas e vá para casa. Ainda com as mãos na cabeça, Subaru se pergunta o que fazer. E com lágrimas nos olhos ele se pergunta se deve bater no dono da porta ou voltar para casa. Tentando se levantar, Subaru se apoia em seus joelhos e se levanta ainda tremendo. Porém o dono da porta não acredita no que vê e diz: Ei, você é de verdade? A incredulidade do dono da porta foi em relação à decisão do protagonista, pois neste momento, Subaru está ajoelhado de frente à porta com a mão na maçaneta. Se dirigindo ao protagonista, o dono da porta fala: Estou impressionado. Você não abriu a porta porque queria poder? As palavras do dono da porta atingem fortemente o protagonista, que agora possui lágrimas em seus olhos. Subaru pensa que sim, entrou na porta para conseguir poder, porém está tomado pelo medo. E pensa que todos eles estão esperando enquanto aperta a maçaneta da porta. O dono da porta estala a língua e fala que ele não passa de um maldito inseto. Ouvindo isso, o protagonista congela e lembra de todas as outras vezes que foi chamado de inseto. E se vê rodeado de fantasmas que o chamam de maldito inseto. Ainda demonstrando sua superioridade, o dono da porta cruza as mãos e fala: Bem, tanto faz. Isso mesmo, passe o resto de sua vida rastejando miseravelmente sobre suas mãos e joelhos. Atingido pelas palavras, Subaru começa a chorar enquanto olha sua versão mais velha no reflexo da porta. E continuando, o dono da porta diz: Mas você tem que assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Observando o reflexo de seu rosto envelhecido, Subaru se enche de fúria e aperta os dentes. Bate na porta na tentativa de dissipar o reflexo. Essa ação faz o dono da porta ficar chocado. Subaru então se pergunta o que está vendo enquanto se apoia na porta. E diante a frustração ele bate em fúria na porta enquanto fala repetidamente: O que há com isso? Olhando de revesgueio para o dono da porta, ele diz: Cada um de vocês, sendo arrogantes sobre si mesmos, você acha que pode fazer qualquer coisa desde que tenha poder? Você acha que está tudo bem chamar as pessoas de insetos? O dono da porta, surpreso pela reação e falas do protagonista, sorri e diz: Claro que está tudo bem, seu idiota. O protagonista, ainda em lágrimas, grita que não deve mexer com ele. E diz que é doloroso, dói quando é espancado, dói quando não é tratado como humano. E mesmo que aquilo fosse considerado normal, não entende por que isso tem que acontecer. O dono da porta, por outro lado, apenas dá uma gargalhada horripilante, enquanto zomba do protagonista. Olha lá, o maldito inseto ficou puto. Subaru, totalmente fora de si a esse ponto, grita: Cala a boca, seu monstro! Em seguida salta em direção ao dono da porta, o surpreendendo. E preparado para desferir um soco, Subaru grita: Você deveria se apressar e me dar seu maldito poder! Nesse momento o dono da porta sorri de satisfação. E então o soco acerta o rosto do dono da porta. E Subaru fica incrédulo, pois o rosto da criatura começa a rachar pelo acerto. E só agora o protagonista consegue entender que não precisava ganhar, apenas tinha que demonstrar a sua determinação. O dono da porta se levanta do trono e sorrindo fala: Você pode fazer isso, se colocar seu coração nisso. E dando tapinhas em seu ombro, totalmente satisfeito, o dono da porta diz que é incrível e maravilhoso, deixando o protagonista confuso. Em seguida ele complementa dizendo:
Havia ódio extremo fluindo de seu punho. Afinal, eu não estava errado. Segura o ombro do protagonista e diz que ele passou. Em seguida, o dono da porta morde o seu ombro, causando uma dor excruciante, fazendo o protagonista gritar de dor. Agora cobertos por uma aura vermelha carmesim ardente, o protagonista começa a ter seu corpo preenchido por ela, lhe causando mais dor, e aparições de marcas vermelhas em seu rosto. Em meio à dor, Subaru pensa que o dono da porta vai acabar lhe matando, e que isso é diferente do que foi dito anteriormente. E já com o rosto coberto pelas marcas vermelhas, ele diz que se ele vai realmente fazer algo assim, então só lhe resta pegar o poder por ele mesmo, e morde o dono da porta, que se surpreende, sorri e acha Subaru muito interessante e decide dar algo a mais para ele além de seu poder. O protagonista percebe que algo está mudando, a aura se torna mais pesada e colorida, e em seguida as marcas que eram vermelhas passam a ter coloração arco-íris. O sistema nesse momento notifica que Subaru foi aprovado no julgamento, e caído no chão ele libera raios coloridos, e o sistema informa que o corpo do player está sendo reconfigurado. Enquanto Subaru está sendo eletrocutado e inconsciente, o dono da porta observa e diz que eles se encontrarão novamente. E com isso ele diz seu nome. Você me perguntou quem eu sou. Vanquish. Meu nome é Vanquish. Eu pesquisei o significado e quer dizer vencer ou o vencedor. E desaparecendo ele diz que é muito interessante. E então o sistema notifica o fim da aprovação. E informa: Ariake Subaru tornou-se um jogador. Nível atual 1. Vampiro progenitor, habilidade herdada de Vanquish. O protagonista abre os olhos enquanto murmura o nome de Vanquish, e a primeira mudança já pode ser vista. Seus olhos agora brilham em coloração arco-íris. Após isso, somos levados ao Taiga, que está parado em frente ao quarto do protagonista, se perguntando por que o Subaru ainda não retornou, pois já é de manhã e que isso é muito estranho. Taiga retira seu celular e menciona que Subaru sequer leu suas mensagens, e fica chocado quando se depara com uma notícia que fala da morte de um jogador, cujo foi executado por outro jogador há 2 horas atrás. Ele se pergunta quem poderia ter sido e decide abrir a notícia, e fica surpreso em saber que foi um dos agressores do Subaru. Parando por um momento, Taiga começa a juntar os pontos e fala: Não me diga que... Nem frodendo. Tomado pela raiva, ele ativa sua habilidade em seus punhos, e destrói o quarto do Subaru com apenas um golpe. Visivelmente irritado, Taiga chama o nome do Subaru, e com fúria em seu olhar se pergunta se ele virou um jogador. Estamos na cidade de Shinagawa, e é mostrado o quartel-general da Federação de Jogadores do Japão. Se trata de um lugar para jogadores despertados e é também a base da organização que controla os portais. Na praça que fica nesse edifício, muitos jogadores se reúnem. E nesse momento o protagonista está lá. Ele pensa que é incrível e se pergunta se todos ali são jogadores. Uma garota de cabelos rosa e de uniforme totalmente radiante fala que ali se faz o registro de novos membros e dá os parabéns pelo despertar e pergunta se o protagonista gostaria de se registrar. Subaru confirma, e a obra explica que no Japão é ilegal não membros entrarem nos portais. Só dá para subir de nível nos portais e que um despertado tem que virar um membro para conseguir ficar mais forte. Também é explicado que a investigação de assassinato de um jogador é trabalho de um jogador. E dependendo do oponente, há uma grande chance de aparecer um jogador de rank dourado. E caso seja o Taiga, ele deve estar preparado. E por isso deve concluir o máximo de portais possíveis, para ficar muito mais forte. Enquanto o protagonista se perde em pensamentos, a atendente chama sua atenção e diz que vai explicar as regras. Existem 3 coisas para se ter em mente. A primeira é que se concluir um portal você sobe de nível. A segunda é que quanto mais estrelas no portal, maior a dificuldade. E a terceira é que após destruir o portal, as estrelas podem ser trocadas por dinheiro. O protagonista menciona o fato de trocar estrelas e mostra uma estrela, que caiu do bolso de Sabatari durante a fuga.
Em pensamento, Subaru diz não ter dinheiro. Se sente mal por isso, mas terá que trocar por dinheiro. Quando a atendente vê a estrela, mostra uma aura assustadora e tenebrosa, diferente daquele brilho alegre de antes, e pergunta de quem é essa estrela. Totalmente apavorado, Subaru conta uma desculpa dizendo que, logo depois de virar um jogador, ele se deparou com um portal e decidiu concluir, e com a conclusão ele conseguiu a estrela. A atendente ergue a mão e fala que um não-membro entrando em um portal deve levar uma punição que pode ser aprisionamento de até 5 anos ou uma multa de até 1 milhão de ienes. Eu converti, fica aproximadamente R$ 33.759. Subaru se assusta e pensa que não sabia sobre essa punição, e se pergunta o que fazer. A cena corta e somos levados à delegacia. O guarda se surpreende quando vê o Taiga entrando. O guarda pergunta o que ele está fazendo ali, e como resposta Taiga menciona o assassinato do dia anterior, e pede para ver as provas e as testemunhas, pois ele precisa checar algo. Em outro local da cidade, o protagonista, totalmente assustado, verifica o celular e grita que conseguiu 100 mil ienes com a estrela. Convertendo isso dá aproximadamente 3.377. Então é mostrado que a atendente, apesar de ele não ser um membro até aquele momento, irá deixar passar, pagou pela estrela normalmente e o deixou ir, cujo ficou muito grato. Então a obra mostra a taxa de troca referente à quantidade de estrelas. Caso queiram dar uma olhada, pausem o vídeo, pois coloquei os valores convertidos aproximados. O protagonista agarra o celular enquanto pensa que, realmente, um jogador ganha muito dinheiro, e diz que seu sonho volta constantemente em sua mente. Porém, para se manter seguro e ter dinheiro, terá que arriscar a vida nos portais. Logo em seguida afirma que precisa encontrar um portal. Entretanto, a sua atenção é direcionada para as lojas à sua frente, que é uma loja de roupas e um barbeiro. Se avaliando, o protagonista decide entrar nas lojas. Ele é recebido de forma carinhosa e alegre e gasta com roupas e um corte de cabelo. Agora repaginado e contente consigo mesmo, ele caminha entre as lojas e vai até uma cafeteria. Nesse momento, ele menciona estar se sentindo incrível, pois pela primeira vez foi capaz de comprar suas próprias roupas e cortar o cabelo. Diz que também é sua primeira vez em uma cafeteria. Enquanto bebe seu café, ele menciona, com lágrimas nos olhos, que é bom beber algo doce. Então ele ergue a cabeça e pensa em todas as coisas que lhe aconteceu até ali, e diz que naquele momento está experienciando a tão sonhada liberdade pela primeira vez. Alheio a tudo o que está acontecendo em volta, Subaru é surpreendido por Taiga, que emana uma aura assustadora. Taiga, com um sorriso macabro e um dos olhos brilhando, fala: "Ei, inseto de merda." O protagonista, totalmente aterrorizado, apenas observa e pondera como Taiga o achou e como ele chegou ali. Porém, o mais importante no momento é fugir. Mas antes que Subaru conseguisse se levantar da cadeira, Taiga estende a mão e atravessa o vidro da cafeteria, o estilhaçando completamente, enquanto estende a sua mão para agarrar o protagonista. Por conta da força monstruosa de Taiga, a frente da loja é destruída completamente. Taiga agarra o colarinho do protagonista, e o puxando para fora o arremessa com força em direção à rua. Subaru bate em todos os carros ali presentes, até chegar ao outro lado da rua sangrando. Nesse momento, uma mulher com um bebê está passando na calçada. A mulher grita e Subaru se atenta a isso. Cerrando os dentes, Subaru ativa sua habilidade, Molde de Sangue, que choca Taiga. Ele cria cordas de sangue que se agarram aos carros de antes, o fazendo parar antes de bater na mulher e seu bebê. Ele grita para a mulher fugir. Ela pega seu bebê no colo e corre para longe. Ele desfaz sua habilidade enquanto segura o peito ferido. Observando Taiga com aquela aura avassaladora, ele pondera que é o pior cenário possível. Enquanto isso, Taiga caminha confiante em direção ao Subaru, que fala: "Subaru, não acredito. Você virou um jogador mesmo." Nisso, Subaru pondera que já seria difícil lutar contra um jogador rank ouro sendo apenas nível 1, mas agora terá que lutar contra o Taiga. Já Taiga está muito puto e com um olhar assassino, diz que ceifará a vida do protagonista. Subaru ativa seus olhos de arco-íris, libera sua aura, entra em posição de combate e diz que precisa derrotá-lo. Ainda o notificando, o sistema continua. Aquisição de habilidade.
Blood Mold, que significa molde sanguíneo, de nível 1. Também é concedido uma skill bônus. Aquisição de habilidade adicional. Ele recebe a skill Usurpador de Sangue de nível 1. A skill Aqueles que odeiam a glória de nível 1. E a skill Aqueles que andam sob o sol de nível 1. E em seguida o sistema fala que a porta das provações desaparecerá. Ainda atordoado, o protagonista pensa na porta arco-íris e percebe que tem que sair, pois a porta irá desaparecer. O sistema informa em seguida que os jogadores devem sair pela porta em 30 segundos. O chão começa a desabar enquanto o protagonista permanece imóvel. A base onde a porta estava se desfaz e ela cai. Em seguida Subaru também cai no abismo. Já do lado de fora, a porta começa a se desfazer, o que surpreende aqueles que estavam fora da porta das provações. Savatari e seu companheiro apenas observam a porta se desfazer. Jorge, ao ver a porta se desfazer, pergunta se significa que o protagonista não passou na provação. Savatari fica irritado e fala que ele não deveria ter entrado se ia falhar, o fazendo perder a porta. Eles viram-se já indo embora, mas atrás deles a realidade se quebra. Olhando para trás vem o protagonista saltando pela fissura, os fazendo ficar incrédulos e com expressão de surpresa. O que faz Savatari dizer que o protagonista é louco, e se perguntar se ele realmente se tornou um jogador. Savatari, altamente alterado, pergunta ao Subaru se ele se tornou um jogador. Subaru, por outro lado, ainda atônito com tudo o que aconteceu, e de frente para eles, confirma e pensa que recebeu o poder de Vanquish. Savatari, sem nenhum aviso, ataca Subaru, que desvia habilidosamente. Não tendo acertado de primeira, Savatari aponta sua espada para Subaru, que pede para ele esperar. Savatari grita para ele calar a boca e pergunta como ele teve a ousadia de roubar a sua porta. Subaru não entende o que Savatari está falando, e diz que claramente a porta era para ele. Savatari corre para cima do Subaru enquanto grita para ele morrer. Subaru observa o ataque, em seguida ativa seus olhos arco-íris, que o faz prever os movimentos da espada de Savatari. Com isso ele desvia e observa que os golpes de Savatari são lentos, e se abaixando desvia novamente de mais um ataque, causando confusão ao Savatari. Nisso Subaru para, e diz que consegue ver os ataques, enquanto desvia deles. Subaru pensa que esses caras também são jogadores, e que seus movimentos deveriam ser mais rápidos do que os de uma pessoa comum, porém ele consegue ver claramente a esgrima do Savatari. Com essa possibilidade Subaru consegue facilmente desviar como em um show de malabarismo, enquanto Savatari continua atacando. Jorge fica incrédulo enquanto Savatari fica cada vez mais irritado, e novamente o protagonista esquiva do golpe, mas dessa vez Subaru pega na mão que Savatari segura a espada, e pede para que ele pare. Savatari para, e observa que Subaru pegou em sua mão, enquanto Subaru treme de medo. Savatari sorri enquanto suor escorre pelo seu rosto, chama o Subaru e fala: "Ei, seu frodido, de quem você acha que é o braço que está segurando?" Subaru se assusta e solta a mão do Savatari pedindo desculpas logo em seguida. Savatari ergue o joelho e acerta no estômago do protagonista. E preparando um soco Savatari se refere ao protagonista com um maldito perdedor. O protagonista desvia e Savatari acerta a parede. Em seguida arreca o braço acertando o protagonista. Subaru toca no rosto enquanto diz que não doeu. E nesse momento ele vê a tela de sistema. O sistema mostra que o tutorial começou, e explica que o medidor de HP representa sua vitalidade, que atualmente é 155 de 173, e notifica em outra mensagem, que quando chegar a 0, Subaru ficará incapacitado. Ainda assim ele deve lutar tomando o mínimo de dano possível. Subaru não entende muito bem, porém observa que sua barra de vida já está baixa. Essa é a visão do sistema para o protagonista, que mostra os alvos inimigos que devem ser exterminados. E então Subaru se pergunta se é assim que o jogador vê o mundo, e se é por isso que o soco não doeu. Savatari pensa que seus golpes não estão sendo eficazes. Jorge chama o Savatari e diz que agora o Subaru pode ver o menu do sistema, porém recebe como resposta um cala-a-boca. E Savatari diz que não aceita ser subestimado pelo cara que se mijou. Ele ativa sua habilidade Red Rose e lança a bola de fogo contra o protagonista.
que observa e tenta desviar, só que a skill já estava bem próxima e explode ao atingir Subaru. Savatari sorri por seu ataque bem sucedido, porém se surpreende ao ver entre a fumaça uma silhueta. O protagonista conseguiu suportar a explosão. Subaru fala que está quente e pensou que iria morrer. Observa que seu HP diminui saindo de 155 para 121, e pensa que não pode ser atingido por muito tempo. Savatari incrédulo diz: "Você deve estar brincando." Enquanto pensa que a sua habilidade Red Rose é capaz de destruir um carro, e vê que Subaru definitivamente foi atingido, mas se pergunta se esse foi todo o dano que ele sofreu. Jorge diz que devem simplesmente fugir, pois a porta que o protagonista conquistou é definitivamente superior à de ouro. Savatari, tomado pela raiva, diz: "Seu idiota, olhe bem. Neste momento, se ele subir de nível, não teremos chance de ganhar. Temos que pará-lo. Ele é nível 1 agora. Temos que finalizá-lo aqui mesmo." O protagonista apenas observa e pensa que eles estão discutindo, e que deveria escapar enquanto eles discutem. Algo é lançado em direção ao protagonista que o prende, e Subaru se lembra que ele foi pendurado por esses fios, e a partir disso ele deduz que se trata da skill Ash Wired, que pertence a Jorge. Tentando sair dos fios, Subaru percebe que não consegue rasgar os fios. Savatari aproveita a oportunidade e corre em direção ao protagonista empunhando sua espada em posição de estocada. Subaru observa e pensa que é ruim e deve se libertar. Resolve ver se possui alguma habilidade, porém não sabe como ativar, e percebe que a espada está perto. Nesse momento algo acontece. Espadas carmesim saltam do seu rosto e prendem a espada do Savatari. O corpo do protagonista, utilizando do seu sangue, agora é capaz de criar lâminas sanguíneas. Uma delas acerta o Savatari no peito. Por trás do protagonista, a mão de Vanquish sai de dentro de uma espécie de portal e ativa a habilidade Blood Mold, molde sanguíneo. Vanquish em seguida diz: "Que cara irritante. Só desta vez, vou te dizer como usar meu poder. Com um Blood Mold, você pode manipular o estado do sangue por 10 segundos. Vê? O sangue se transformou em uma espada agora." E nesse momento o protagonista se encontra cheio de espadas sanguíneas. Savatari, por outro lado, depois de ter sido perfurado, começa a agonizar. A habilidade de fios é cortada, e Vanquish fala: "Ouça, Subaru, acenda seu ódio." Nesse momento o protagonista se distrai e a lâmina de Savatari agora está próxima ao seu olho. Subaru desvia com maestria enquanto Savatari entra em desespero e chama o protagonista de maldito inseto. Recuando novamente, Subaru se pergunta por que ele continua atacando. Savatari manda o protagonista calar a boca enquanto cospe vermelho. Totalmente abatido, Savatari fala que a culpa é do protagonista. Ele roubou a porta que deveria ser deles. E o Kunizaki, que é o personagem de blusa laranja, morreu também por culpa do protagonista, e ele deve assumir a responsabilidade, pois não passa de um maldito assassino. Subaru fica irritado, e raios em cor arco-íris novamente começam a sair de seus olhos. Subaru não entende por que ele fala isso, e diz: "Não mexa comigo. Foi porque vocês originalmente tentaram me matar." Por outro lado, Savatari aponta e fala: "Teria sido melhor se você morresse em silêncio. Mesmo se você morresse, ninguém ficaria triste nem sentiriam nenhuma perda. Ninguém precisa de você." Subaru cerra os olhos, os fecha em lamento, criando uma faísca acendendo seu ódio. Uma aura colorida, porém amedrontadora, cobre o corpo do protagonista, enquanto Savatari recebe de frente toda aquela energia. Subaru prepara seu punho carregado de energia e atinge a espada de Savatari, quebrando-a. Ao mesmo tempo salta em direção ao Savatari, e acerta o rosto dele com todo o seu poder. Savatari é jogado para trás e bate na parede, que faz sua trajetória mudar, e devido à força do golpe, ao se chocar contra a parede, sobe se arrastando contra ela. No final ele é lançado ao ar, enquanto Jorge apenas observa. Savatari então cai no chão com uma força tremenda, deixando Jorge totalmente apavorado. E o protagonista, com toda aquela aura, fica na pose de fodão. Jorge chama por Savatari, e se pergunta como o protagonista conseguiu derrotá-lo apenas com um golpe. Subaru se direciona a Jorge, que treme de medo, e
caminha determinado em sua direção com uma aura aterrorizante. Jorge ativa sua habilidade Ashwired, amarrando Savatari e lançando fios para um prédio próximo. Enquanto o protagonista observa, ele levantar o Savatari e se agarrar em seus fios, e logo em seguida fugir se pendurando nos prédios. Subaru começa a dissipar sua aura, e surpreso pergunta se realmente eles estão fugindo. Jorge, na fuga, se pergunta como diabos o protagonista é tão forte mesmo estando no nível 1, e diz que aquele cara conseguiu o poder de um monstro. Subaru, ainda com olhos brilhantes, desfalece e vai ao chão. Erguendo um de seus braços ao céu, ele diz: "Eu venci!" E olhando para trás ele nota a estrela que Savatari deixou cair na fuga, e o buraco na parede deixado pelo soco do Savatari, e então se pergunta o que deve fazer agora. O outro dia chega, e os guardas já estão no local, pois foi relatado sobre o corpo de Kunizaki. A polícia especula que pode ter sido obra de um monstro. Alguém atrás dos guardas pede para não se preocuparem, pois já fez a verificação da área e não existe sinais de criatura do submundo. Esse, como já sabemos, é o Irazaka, jogador ouro. Com isso, os policiais agradecem os seus serviços, e mostra o cartão de jogador do falecido Kunizaki Shoutarou, jogador bronze. Segurando o cartão de identificação em mãos, Irazaki especula que para cortar um cobre ao meio o culpado deve ser pelo menos superior ao rank prata. E pondera que nesse momento seu coração está estranhamente perturbado e que isso deve ser. Os seus pensamentos são interrompidos pois o dono da porta que concedeu seu poder para Irazaka, o Ludwig, aparece ao seu lado. Irazaka devolve o cartão para a polícia e diz que precisa pegar o culpado quanto antes, pois aquele não é o momento de jogadores lutarem entre si, ressaltando que os jogadores devem destruir o máximo de portões possível, antes de... E olhando para o céu, é mostrado um relógio gigantesco que mostra 21 horas e 48 minutos, para a abertura do portão do céu. Irazaka continua e diz que a limpeza dos portões menores deve ser feito antes que esse relógio chegue a zero. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Curte para ajudar o canal e ative as notificações. A playlist está na descrição. Caso não tenha assistido todos os vídeos e quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Até o próximo vídeo.